Nesse vídeo de hoje eu quero falar a respeito de abandono do lar. É um tema que acontece a cada segundo da sua vida. Sempre se vê alguém que abandonou o lar, seja homem, seja mulher. É óbvio que na maioria das vezes quem pratica esse ato são os homens. Por quê? Porque as mulheres geralmente elas são o arrimo da família, por questão até afetiva da mulher. E o homem é mais volúvel. Mas não que a mulher também não pratique isso aí. Inclusive já tive casos de cliente que a mulher abandonou o lar e sumiu, não quis nem saber. Foi formar nova família. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Dê o seu like, aperta no sininho lá, para que esse vídeo possa chegar para o maior número de pessoas. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo não esteja necessitando nesse momento desse vídeo. Mas pode ser que tenha alguém, um parente, um amigo, ou uma pessoa vizinha, que necessita dessas informações. O abandono do lar, por muitos anos, ele era algo que trazia benefício para fazer um divórcio. No Código de 1916, que perdurou até 2002, trazia solidez a respeito do abandono do lar. Aquele que abandonava o lar, ele perdia alguns direitos a respeito sobre filhos e facilitava o cônjuge que ficou no lar, que ficou com arrimo da família, entrar com ação de divórcio e ter êxito na ação. A família, nessa época, ela era arrimada mais na parte patrimonial. Não era tanto assim arrimado na parte afetiva, como é hoje. Se pensava num casamento duradouro, que o homem geralmente era o provedor e que ia prover a sua esposa, a sua família, até o resto das suas vidas. Porém, essas coisas têm mudado muito. O direito, ele é pendular. Porque o direito, ele tem que se adaptar às necessidades da sociedade. E não ao contrário, não a sociedade se adaptar ao direito. Por isso há tanta mudança nas leis. É um suplício, às vezes, para os advogados. Cada dia muda um artigo, muda um código, e é muito difícil. O que acontecia? Aquele cidadão que deixava o lar conjugal e abandonava o lar conjugal, com mulher, filhos, às vezes não custeava as despesas dos filhos, não alimentava os filhos, deixava o patrimônio sem pagar o IPTU, e aquela senhora cuidava de tudo isso, cuidava dos filhos. Depois de muitos anos, aquele cidadão retornava e falava: eu quero os meus direitos, eu quero receber a minha parte no imóvel, porque é um direito meu. E assim a lei o assistia. Mesmo porque já era muito mais difícil também fazer um divórcio. Com o advento do Código de 2002, isso já foi modificando. Haja vista, passou a não necessitar provar a culpa do outro para entrar com o divórcio. Mas ainda o Código de 2002, ele tinha as amarras a respeito do lapso temporal de separação de fato, que era de 2 anos, ou da separação judicial, que era de 1 ano, para poder se entrar com o divórcio. Ou entrar com um divórcio litigioso e provar a culpa do outro, porque ainda havia a culpa do outro. Porém, em 2011, com o advento da lei 12.242 de 2011, isso foi mudando. Aí veio a emenda 66, que diz o seguinte:
Não é necessário provar tempo de casamento, como antes teria que provar o tempo de casamento também. Não é necessário também uma separação de fato anterior, provar lapso temporal da separação de fato, porque antes era provado por duas testemunhas, que o casal já estava separado de fato por 2 anos, para poder entrar com o divórcio. E também não é mais necessário entrar com uma ação de separação judicial para depois se converter no divórcio. Já pode entrar com divórcio direto, sem provar a culpa de ninguém, sem provar lapso temporal de separação de fato e sem separação judicial. Isso foi uma mudança radical que facilitou para as pessoas que querem se divorciar. Por outro lado, tem sido um tormento para as pessoas que seguem uma certa religiosidade e que acham que o casamento tem que durar até que a morte os separe. Mas você me pergunta, mas o que isso tem a ver com o abandono do lar? Aí eu vou trazer para vocês a respeito da Lei 12.242 de 2011, que acrescentou o artigo 1244-A ao Código Civil, que fez uma revolução a respeito dessa propriedade. Veja que eu falei para vocês lá atrás, que aquele cidadão ou aquela cidadã que abandonava o lar, deixava o outro cuidando da família, dos filhos e cuidando do patrimônio, e ficava afastado por muitos anos, retornava e tinha direito ao seu patrimônio, porque assim a lei o dizia. Com essa mudança de 2011, com o advento do artigo 1240-A, esse cenário mudou. Por quê? Aquele que abandonar o lar por mais de 2 anos, abandono de lar por mais de 2 anos, ele pode perder a sua propriedade, a parte na sua propriedade. Aquela meação que ele teria direito, ele pode perder. Só que para isso tem alguns requisitos. E vou falar para vocês os requisitos. Vejam só. Aquele que exercer por mais de 2 anos, ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-se para a sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Veja a mudança que essa lei trouxe. Até 2011, aquele que abandonava o lar perdia alguns direitos, como, por exemplo, de permanecer no casamento, porque o outro teria a faculdade de requerer o divórcio baseado no abandono, como também, às vezes, guarda dos filhos, porque ia provar que aquela pessoa foi negligente, poderia responder até processo criminalmente por abandono de incapaz, no caso de filho menor. Mas o seu direito de meação, aquela construção daquele imóvel, ficaria intacta. Não poderia mexer, a qualquer tempo que voltasse. E isso pegou muita gente de surpresa. E acredito que até hoje muita gente não sabe. Até mesmo advogados que não militam na área de família, às vezes desconhecem esse assunto. Porque agora abandonou o lar por mais de 2 anos, seguindo esses requisitos que eu falei para vocês, do artigo 1240-A do Código Civil, perde o direito na sua meação. Isso está na lei. E não tem o que fazer. A jurisprudência também recepcionou
esse entendimento do artigo. Isso aqui é justamente para castigar aquela pessoa que abandonou, que cortou aquele laço efetivo com a família, com os filhos, e depois vem reclamar sua propriedade. Veja como o direito mudou. No Código de 1916, a lei garantia a propriedade. Poderia ficar quantos anos quisesse afastado. Quando voltasse, teria o seu direito de meação garantido. Nesse código atual, com o advento dessa lei, foi muito pelo contrário. Se afastou, abandonou o lar, perde o direito na sua meação. E não tem o que fazer. Porém, às vezes, alguns ex-cônjuges têm usado de má-fé também, aplicando isso aqui, entrando com ação de uso capião, baseado nesse artigo, sem ter os requisitos para ganhar tempo e ficar naquela propriedade por muito tempo. E impedir que o outro ocupe a propriedade. Mas isso não encontra respaldo na lei. Mas se não provar, como fica? É questão para se refletir. Porque o direito tem que ser provado. Aquele que se afastou, às vezes não tem como provar que não abandonou. A não ser que venha pagando pensão alimentícia para o filho, que venha pagando o IPTU da casa, da propriedade, e dando alguma assistência material, porque aí não é abandono. Abandono não é afastar do lar conjugal para evitar um conflito belicoso, um conflito que venha até acontecer às vias de fato. Não é isso. Essas pessoas que são afastadas por algum motivo, inclusive pela Lei Maria da Penha, essas pessoas não estão abandonando o lar. Essas pessoas são afastadas coercitivamente. Não é isso. Isso aqui é abandonar. Aquela vontade deliberada de abandonar o outro. Você não faz mais parte da minha vida. Esses filhos não fazem mais parte da minha vida. E abandona o lar e retorna depois de 2 anos. Perde a propriedade. Por hoje é só. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no meu canal, tocar o sininho, para que esse canal possa crescer e eu possa produzir mais vídeos. A minha intenção é de produzir 2, 3 vídeos por semana, que venham trazer temas pertinentes para vocês, trazer esclarecimento. Esse esclarecimento aqui é importante para aquele que foi preterido, como também para aquele que preteriu, que deixou o outro, para ele também se resguardar. Portanto, acredito ser um tema de suma importância. Por hoje é só e fiquem com Deus.